Olá, eu vou começar agora a apresentação do nosso estudo de caso da Open Country Safari Company. Nós somos o grupo C, que é composto pelo Igor, a Aline, Isabela, Sara e eu, Felipe. Então, a primeira questão nesse estudo de caso que apareceu foi: deveria a Open Safari depreciar-se imobilizado durante x0 a x2? Se sim, quando deveria iniciar a depreciação de cada item? Para responder essa pergunta, a gente discutiu em grupo e nós fomos atrás do CPC para chegar a uma conclusão. E no CPC 27, que é de ativo imobilizado, no parágrafo 55, a gente tem a seguinte afirmativa: a depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local em condição de funcionamento pretendida pela administração. E a depreciação do ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda. Então, pensando nisso, a gente leu cada ativo durante o caso e fomos individualmente separando eles baseado em como eles iriam depreciar. Então aí a gente aglutinou algumas categorias para ficar mais fácil de visualizar. Então, é depreciado ou amortizado após estar nas condições pretendidas pela administração: dutos de ar-condicionado, telhado de sapê, piscina natural de pedras, edifício residencial. Esses são alguns exemplos. Não é depreciado no período, mas sim após o período. Então, por exemplo, a pousada em construção. Como ela ainda não está pronta, então ela não está na condição pretendida pela administração. Então, no período de construção, ela não vai ter depreciação. E sim após o junho X2, edifício principal da pousada. Então, assim, o edifício já vai estar pronto, então ele começa a depreciar. Sim após dezembro de X2, o helicóptero, o motor, a fuselagem, 2 balões, 2 cestas, equipamentos de queima. Quando ele comprou esses ativos, eles passaram por um teste primeiro para ver se estava tudo em condição, todas as condições boas de funcionamento. E não é depreciado os 10 mil hectares de terra. Terreno não é depreciado, a não ser que seja um terreno para mineração ou outra atividade assim. Sim, após 20 de dezembro de X2, a lista de potenciais clientes, porque essa lista vai estar desatualizada. Então, no texto ele diz que não vai ter mais valor essa lista. Os animais foram algo que a gente discutiu bastante e que a gente resolveu que os animais não eram considerados ativos. Por quê? Eles não satisfazem um dos critérios de definição do ativo. E também porque não tem uma propriedade. No texto diz que não tem uma propriedade, um limite para os animais. Então, se o animal entra na propriedade da Open Safari, é da Open Safari. Se ele sai, não há muito o que fazer. Então, a gente não considerou eles como ativos. E segundo o CPC 27 ainda, por que nós não consideramos? Por causa da letra A, controla o ativo como resultado de eventos passados. Ele não controla o ativo por resultado de eventos passados. Mesmo que for provável que tenha benefícios econômicos futuros associados com o ativo, na letra B, mesmo que isso seja verdadeiro, e a letra C, o valor justo ou o custo do ativo pode ser mensurado confiavelmente, pode ter um mercado que mensure confiavelmente esse valor justo, a letra A não é compatível. Então, nós decidimos que não é um ativo. E aqui está cada item individualmente, como a gente fez. Então, a gente pegou cada item e colocou quanto que ele ia ser depreciado, o tipo de ativo que ele é, o custo de aquisição, a vida econômica dele, a vida útil, o valor residual e o custo de alienação. O primeiro item da questão 2 fala sobre como determinar os itens do ativo mobilizado que serão depreciados separadamente. Essa separação ocorre quando o item do imobilizado possui um custo significativo em relação ao custo total do ativo do qual faz parte. No nosso caso, temos o helicóptero e o motor, que foram citados separadamente no estudo de caso. O motor, ele será depreciado separadamente por apresentar um custo significativo em relação ao custo total do helicóptero. O CPC 27, no item 44, afirma que quando há itens com valor significativo, o ativo deve ter seu custo alocado a cada um desses itens e esses itens serão depreciados separadamente. Outros itens, como o 45, o 46 e o 47, falam um pouco mais sobre a separação da depreciação desses ativos,
como o fato do item de custo significativo poder ter a mesma vida útil do ativo do qual faz parte. E sobre ser optativo no caso de um custo não significativo, de um item com custo não significativo, a entidade depreciar ou não esse item separadamente. E reitera que, caso o item tenha um custo significativo, a entidade deve, ou seja, é obrigatório, depreciar esse item separadamente. O segundo item da questão 2 questiona sobre que método de depreciação e amortização deve ser utilizado para depreciar e amortizar os ativos do estudo de caso. Tanto o CPC 27 quanto o 04 citam basicamente os mesmos métodos e afirmam que esses métodos devem refletir o padrão de consumo da entidade em relação aos benefícios econômicos. Os métodos citados são o método de linha reta, que apresenta depreciações constantes, o método de saldos decrescentes, que gera uma despesa decrescente durante a vida útil, e o método de unidades produzidas, que é baseado na quantidade de produção esperada do ativo. O método de linha reta foi escolhido por conta das tendas e estruturas externas, por exemplo, estarem sujeitas ao desgaste físico e das estruturas internas, como os móveis e os estofados, estarem sujeitas à passagem do tempo. O estudo de caso cita que os móveis serão vendidos a um custo baixo para os funcionários, o que sugere que eles percam o valor, o que decorre da passagem do tempo e também por conta do fluxo de clientes, por exemplo, da pousada. Na letra C da questão 2, então, é perguntado como é determinado o valor residual. Então, antes de tudo, é preciso estabelecer em quais conceitos o conceito de valor residual se baseia e conceitos similares que aparecem durante o caso. Então, o principal conceito que define o valor residual é a sua vida útil, que é diferente da sua vida econômica. A vida econômica é determinada por um ativo imobilizado, no caso, ou pelo próprio fabricante desse ativo, ou por um laudo técnico. Então, tem muito a ver com a capacidade produtiva final mesmo, assim, sabe? Que é diferente do conceito de vida útil, que está atrelado à intenção da administração para um determinado ativo, que pode ou não coincidir com o final da sua vida útil. Então, esse ponto de contraste é evidenciado durante o caso, e muitas vezes a administração tem sua vida útil diferente da vida econômica. Considerando esse valor residual, então é possível calcular o valor depreciável, que é justamente a diferença do valor de entrada, que é ou o valor de aquisição ou o valor de construção de um ativo imobilizado, aqui no caso, porque a gente está tratando do CPC 27. Isso, junto com o método de depreciação, é possível estimar como a depreciação, o fluxo de depreciação vai ocorrer ao longo do tempo. Considerando isso para imobilizados, o CPC 4 ele vai se voltar para ativos intangíveis. Então, os conceitos são muito similares. Então, o valor amortizável aqui no caso, diferente de depreciação no caso de imobilizado, ele vai ser justamente a diferença do valor de entrada, que é estimado por um determinado ativo intangível, menos o valor residual. O valor residual, para o caso de intangível, ele vai se basear muito em estimativa de ativos intangíveis similares que foram utilizados com o mesmo propósito, sim, e uma vida útil igual à sua vida econômica para um ativo intangível geralmente vai ter o valor residual nulo, porque o ativo intangível justamente não tem materialidade. Então, esses são os principais pontos com relação a valor depreciável e valor amortizável dos ativos da empresa. A questão 2D nos pergunta como determinar a vida útil de um ativo.
Para responder essa questão, nós precisamos recorrer a 2 CPCs diferentes. O CPC 27, que trata sobre ativos imobilizados, e o CPC 04, que trata sobre ativos intangíveis. Primeiro, quanto aos imobilizados, lá na definição do CPC 27, nós temos que a vida útil ela é definida de 2 maneiras diferentes. Ela pode ser o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar esse ativo, ou B, o número de unidades produzidas que a entidade espera obter com a utilização do ativo. A definição A, na visão do grupo, condiz mais com os ativos imobilizados da Open Safari Company. Por quê? Porque se trata de uma empresa que oferece serviços. Então, por exemplo, se nós pensássemos no ativo, nos espelhos, nas poltronas, não daria para dizer, por exemplo, né, se fôssemos usar a definição B, quantos clientes seriam produzidos, seriam recebidos, dado que tem uma poltrona que vai ficar X anos no hotel. Não, isso não é possível, não é cabível, né? Essa definição B, ela se enquadra mais em empresas que oferecem bens. Então, uma máquina, por exemplo, ela poderia ter uma vida útil estimada, visando observar quantas peças se espera que ela produza durante um determinado período de tempo. Mas, no caso da Open Safari Company, a definição A é aquela que mais se enquadra, né, para a definição da vida útil. Ainda no CPC 27, nós temos lá no parágrafo 57, descrito que a vida útil de um ativo ela é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. E para considerar a alienação desse ativo, só lembrando que a alienação ela é a transferência do direito de propriedade por meio de doação, venda, né, ou permuta. Então, esse direito de transferência ele pode ser considerado após um determinado período de tempo ou ainda após o consumo de uma proporção específica dos benefícios futuros que ele poderia gerar. Por isso, que pode acontecer, e acontece nesse estudo de caso, da vida útil do ativo ser menor que a vida econômica. Por quê? Porque ele pode ainda ser capaz de gerar benefícios futuros, mas ter o seu direito, né, de propriedade transferido e, com isso, findar a sua vida útil. Então, na Open Safari Company é descrito, né, por exemplo, que vários ativos eles poderiam ser utilizados durante um período X de tempo, mas que em X-5 ele vai ser doado ou vendido a um preço baixo a um funcionário. Então, nós temos vários exemplos dentro desse estudo de caso em que a vida útil ela é menor do que a vida econômica. E para se estimar a vida útil do ativo, a empresa deve fazer um julgamento baseando-se nas suas experiências com ativos do mesmo tipo ou ativos semelhantes, né? Em caso de ativos ainda recentes no mercado, deve-se analisar o mercado para fazer essa estimativa. Mas aqui no caso nós temos ativos que já são bem estabelecidos, né? Então, para determinar a vida útil, certamente vai se basear na experiência com ativos semelhantes. Todas essas definições que foram faladas, elas aparecem também no CPC 04, né? Quanto o que é vida útil, como considerar a alienação da vida útil, tudo isso aparece também no CPC 04 para os intangíveis. No entanto, nós não colocamos no slide para evitar redundância. Agora, a novidade para os intangíveis, no CPC 04, ela está no parágrafo 100, que diz que todo ativo intangível que tem uma vida útil definida
ele deve ter o valor residual zero, né? Ou seja, o ativo intangível ele vai ser utilizado durante a sua vida útil, né, já estimada, e lá no finalzinho o valor que resta é nulo. Isso acontece sempre, exceto quando houver compromissos de terceiros para comprarem esse ativo, né, ao final da vida útil, ou ainda se existir um mercado para esse ativo, né? Se existir um mercado para esse ativo intangível ao final da vida útil, ele deve satisfazer duas condições. A primeira delas é que o valor residual ele possa ser determinado com base nesse mercado. E a segunda é que seja provável que esse mercado vai continuar existindo ao final da vida útil do ativo. Até mesmo porque, né, se o mercado não continuasse existindo, ele não seria um mercado ativo, né? Então, a condição 2, aliás, a condição 1, ela é uma consequência da condição 2, né? Não tem como um mercado ser ativo se ele não continuar existindo. Nós temos poucos ativos intangíveis citados no período analisado pelo grupo, né? Para esse ativo citado, o valor residual realmente seria nulo. Ainda na questão 2, quais julgamentos e estimativas adicionais deveriam ser feitas para as classes de imobilizado em que a Open Safari adotasse como política contábil a reavaliação de ativos? Bom, de acordo com o CPC 27, no parágrafo 29, temos que a empresa só pode utilizar o método de reavaliação quando essa opção for permitida por lei. A partir disso, a entidade pode escolher como sua política contábil o método de custo ou o método de reavaliação, devendo aplicá-la a uma classe inteira de ativos imobilizados. O parágrafo 30 descreve o método do custo, devendo primeiramente ser feito o reconhecimento do ativo e, em seguida, um item do ativo imobilizado vai ser o custo menos a depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulado. O método da reavaliação é descrito no parágrafo 31, onde, após o reconhecimento do ativo, ele deve ser mensurado de forma confiável pelo valor justo e, se permitido por lei em seu valor reavaliado, ser apresentado como valor justo na data da reavaliação, menos as depreciações e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. As reavaliações devem ser feitas regularmente para que o valor contábil do ativo não seja diferente em relação ao valor justo na data do balanço. Bom, nós somos o grupo C e agradecemos pela atenção de vocês. Obrigada.